Salve, salve, galera. André Brito aqui pra gente dar início a mais um episódio do Busca o Balde, o quadro de saúde do Endcast, que nasceu pra gente falar primeiramente lá nos primórdios do Endcast. A ideia era falar sobre felicidade. Mas aí no meio do caminho a gente descobriu que para ser feliz é melhor que também esteja alinhado à busca da saúde, né? E assim nasce o Busca o Balde, para falar de saúde com pessoas que entendem do que estão falando, de uma maneira simples, descomplicada, sem falar aqueles termos, né, em mediquês que ninguém normalmente consegue decifrar, e abrindo as portas de dois consultórios de dois médicos importantíssimos que estão antenados com o que tem de mais recente na literatura médica, científica, né, baseada em evidências, para levar para você a informação de qualidade que você merece. Então, para todos que estão nos assistindo, quero convidar, né, a dar um oi para a doutora Ana Laura Ferreira. Oi, doutora. Oi. Tudo bem? Bem, e você? Bem também. Como é que tá a sua sexta-feira? É... Que suspiro. Ainda não Acho que acabou, eu já né? respondi. Estamos há quantas horas? Estamos no último suspiro. Semaninha intensa, né? Nossa. A gente precisava ser 3, né? Eu também acho. Eu sou a favor de dias de 27 horas para te conseguir. Pelo menos descansar umas 3. Ou fazer mais coisa. Sou a favor de clones. Clones, uma boa ideia. E ele, Dr. Bruno Fujihara, tudo bem, Doc? Tudo certo. Então tá joia. Semana foi puxada também? É um pouquinho. Não tá, acho que tá geral, né? Tá pra todo mundo, né? É, pois é. Mas a gente faz o que dá. É isso aí. Com o melhor possível, né? Sem fazer muita neura, né? Sem ficar... E é um cansaço bom. Não é? É um cansaço Produzimos de coisas missão boas, cumprida. né? Isso aí. Gente, eu quero conversar hoje sobre um tema que foi, inclusive, sugestão do nosso editor, né? Nosso mestre aqui dos podcasts, né? Que nos dá dicas valiosíssimas. Assiste todos de camarote. Valeu, irmão. Obrigado aí, o Lineker, que deu essa sugestão de conteúdo. Quero perguntar para vocês o seguinte. Imaginando que eu sou um paciente e procuro vocês para fazer a seguinte pergunta. Eu só tenho dinheiro para comprar um suplemento. E eu quero consumir um suplemento. Qual suplemento é o melhor para mim? Depende. Ah, acertei! Ela respondeu depende. Até o próximo episódio. Por que depende, doutora? Porque depende da necessidade daquela pessoa, né? Idade, condições de saúde, alimentação, treino ou não, né? Sedentarismo ou não, como estão os exames, avaliação física, objetivo. Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem, a gente fala tanto aqui o depende, porque, de fato, tem que individualizar, né? Não tem uma receita de bolo para todo mundo, não dá para falar esse é melhor do que aquele. Mas, falando assim, vou falar aqui da minha área, o Bruno fala da dele, falando da obesidade, e que a gente está falando tanto porque está chegando cada vez mais opções de tratamento que não fazem milagre, mas é para auxiliar, né, na mudança do estilo de vida. E aí, essas pessoas vão ter muita dificuldade de alimentar, né? Porque são medicamentos que trabalham a saciedade, que tiram a fome, e as pessoas vão ter mais dificuldade de ingerir principalmente proteínas. E aí, o grupo das proteínas, por quê? Porque tá atrelado à gordura, né? Então, são os queijos, as carnes, os ovos, né? O leite. Então, por mais que às vezes seja uma proteína magra, ela vai ter alguma concentração maior de gordura ali. E a pessoa vai ter dificuldade de ingerir, principalmente, esse grupo de alimentos. Então, sente menos vontade, doutora? Porque tudo que é alimento mais pesado, mais gorduroso, a medicação vai dar um pouquinho de trabalho, porque ela retarda o esvaziamento gástrico, né? Ela deixa o alimento ali no estômago por mais tempo. E aquilo ali vai gerar um certo empachamento, igual quando você vai num rodízio ali de carne, né? Aquele estufamento ali, demora para fazer digestão. Às vezes foi no almoço e na janta você tá lembrando daquele rodízio ainda. Então, daquele espetinho com alho, né? Exatamente. Então, eu assim, acho que vale a gente chamar a atenção, porque as medicações, elas não podem ser e não devem ser usadas sem acompanhamento nutricional. Porque
porque é muito fácil fazer anemia, é muito fácil fazer carência de nutrientes, então tem que ter muito alinhado, balanceado, né? E acaba que nessa dificuldade dela ingerir esse grupo de alimentos, o whey acaba sendo uma das principais indicações, recomendações para facilitar, porque a gente tem o whey de mais fácil digestão, né? Mais quebradinho ali, as proteínas, que não vai pesar tanto, e que aí o nutricionista vai encaixar, né, no cálculo todo ali, para a pessoa conseguir bater o aporte que ela precisa de nutrientes em geral, o aporte que ela precisa de calorias, que a gente já falou aqui que não pode ser muito baixa, né, também, porque senão você tem anemia, né, e outras carências, e ela, com o whey, ela consegue dar uma segurada aí na meta proteica, que vai ajudar muito até na manutenção da massa magra, que vai perder um pouco, mas pelo menos não vai ter uma perda, né, prejudicial. Então, o whey é uma das opções. Sim. Pensando aqui da minha área. na aqui, sua né, área e talvez numa maioria das pessoas, né? Não para É. todo mundo, mas para a maioria. Sim. E na sua área, doutor Bruno? Depende. Uau! Deu duplo check aqui. Vai gabaritar todos agora. Bom, mas aí vamos lá. Assim, no geral, a primeira resposta que veio na minha cabeça, creatina, né? Creatina vai melhorar desempenho físico, tende a melhorar a parte cognitiva, porém, depende. Porque creatina é muito bom para alguém que treina. Alguém que não treina, não faz nada assim. Às vezes não vale tanto a pena usar a creatina. Às vezes teria outras coisas melhores. Às vezes a pessoa está com um distúrbio de sono. Tem gente lá que me procura, meu Deus, eu já acordo cansado. Então, se já acorda cansado, aí teria algumas coisas para investigar e tal. Mas pensando... Precisando marcar uma consulta. Estou precisando daquela consulta. Vou lá, hein? Mas pensando assim na parte de suplementação, aí já pensaria em algo voltado mais para melhorar a qualidade do sono. Aí teria algumas opções. Então, assim, aí, nossa, meu problema é intestino. Nossa, eu fico 3 dias sem ir no banheiro. Pô, aí a gente já tem que pensar em algo voltado mais para funcionamento intestinal. Então, depende. Não dá para chegar e falar, nossa, é muito caso a caso. É muito... Mas acho que a creatina, você está querendo dizer, já é um... É geralzão. É mais democrático, assim, que vai caber na maioria, É mais principalmente seguro, pro é mais Bruno, tranquilo. que é a medicina esportiva, né? Sim. Então, nós estamos falando de pessoas que treinam, no geral, bem, né? Que tem essa constância já e um volume de treino bacana, elas vão ter benefício. Show. Então, a gente tem aqui 2 perfis macro, É. né? Whey e creatina talvez sejam aí os mais populares e que vão atender a maior quantidade de pessoas. Agora eu tenho um degrauzinho a mais nessa pergunta. Tenho dinheiro para comprar um deles, né? Me identifico mais, por exemplo, como um paciente aí que não está muito voltado para a área do esporte, né? Quero garantir uma meta proteica, né? Vou para o whey. Qualquer whey ou tem diferença entre o whey? Igual as marcas dos medicamentos, né? Qualquer medicamento, jamais, né? Qualquer whey, jamais. Tem que preocupar com a procedência, né? A procedência e também até de acordo com o cálculo ali nutricional, o nutricionista vai indicar um outro whey, porque tem o whey que fornece mais proteína, né? Tem o whey que fornece uma quantidade mais equilibrada de proteína e carboidrato. Então, aí entra o cálculo, né? A precisão do que você precisa e até a questão do sabor, né? Então, não gosto de sabor nenhum ou gosto mais, né, da questão, tem mais avidez ali pelo chocolate, né? E tem as marcas também, que não só tem qualidade, mas que também, às vezes, vai ter maior adesão por ser mais saborosas. Que não adianta nada também, a ideia é não ser torturante, né? Então, você comprar um whey que é péssimo, acho que todo mundo já fez isso. E é terrível para tomar e vem, né, os Aquele potes potão. generosos, são poucos. Então, eu sempre dou a dica que, às vezes, se tem opção sachê, compra um sachê, vai experimentar, né? Hoje a gente tem muita informação na internet, se você não tem como passar com um profissional e tudo mais, né? Dá uma olhada, o que é um whey de qualidade, dá uma olhada se aquele rótulo ali tá de acordo, né? Boa. Porque a gente tem várias faixas de preço. E não quer dizer que porque é o mais caro, né, que é o melhor. Doutor, eu tenho intolerância à lactose. Como é que eu faço para tomar whey?
Boa sorte. Porque o nome whey, ele já parte do princípio que é a proteína do soro do leite, né? O whey, proteína do soro do leite. Então, assim, existe o whey vegano? Assim, não é o whey. É uma proteína vegana. Certo? Certo. Algo a acrescentar? Sim, eu ia falar do whey de carne. Whey de Mas agora eu brochei. Ela já te matou na primeira resposta, né? Mas chama whey de carne, Chama? pelo menos tá assim a descrição. Será que meio que pegaram o nome whey como se fosse um... Eu É, acho que é porque para as já pessoas popularizou. saberem Popularizou. o que é, né? que é uma proteína, né? Mas não, nesse caso usou o nome como se É. fosse... Igual a gente chama o sabão em pó de homo, né? Isso. É isso. Boa. Patrocina nós aí. É nóis. E creatina, mesma coisa? Tem diferença de procedência, de marca? Como é que é aí? Dá pra, tipo assim, achei aquela loja bacana, transada, muito legal, vou lá e vou escolher a que eu achei mais bonita na prateleira e vou levar pra casa. Sem dúvida. Tem diferença, né? Principalmente coisa que não é creatina, né? Que, por isso que agora a Benutri tá fazendo vários laudos de creatina de marcas duvidosas, marcas conhecidas, e às vezes vem resultados surpreendentes. E né? vários laboratórios clandestinos sendo descobertos aí, né? Então, Aprendido whey creatina. Por isso que eu tô falando, marcas duvidosas, né? A Benutri é a Associação Brasileira de Nutricionistas, seria isso? Isso. Agora, assim, às vezes não tô falando nem do laboratório ruim, né? Do fabricante ruim. Tô falando das pessoas que pegam coisas aleatórias e botam ali dentro e botam um rótulo falso, que são os clandestinos. Aham. Então, a polícia está descobrindo vários deles aí, então tem que ter Meu muito cuidado. Deus. Eu sempre falo, compra no site, né? Então, se é a marca tal, vou entrar no site da marca tal e fazer essa compra. Aumenta a chance de garantia Cuidado, de procedência, compre em né? Shopee, né? Mercado Livre, porque assim, veja, às vezes você não sabe se está revendendo realmente o produto ali ou se está falsificando o produto. Adulterações aí, É. de novo, né? Tem episódio falando de adulteração aí pra trás, E né? a creatina tem um selo, Creapir, né, que fala, que é um selo que garante um controle a mais de qualidade, porque tem muita falsificação também. E eu acho que a partir, assim, do momento que tem esse selo de controle, você já tem, pelo menos assim, uma creatina de, pelo menos moderada. Melhor Você sabe que é procedência. creatina. Você sabe que é melhor creatina de procedência. verdade. Agora, essa questão de gestão, né? De questão de potência. Eu já não sei dizer, o nutricionista vai saber te falar. Essa parte eu não sei. De até novo, né? quanto- Consulte um profissional. consulte né? um nutricionista, né? Porque é ele que domina esse assunto. Mas a gente tem noções gerais até para orientar o paciente. Porque ele fala, tô tomando isso aqui. Mas sempre compra 100% pura, tá? Pelo amor de Deus. Por quê? Chega lá, você tem que usar 2 scoops de 3 gramas para ter 3 gramas de creatina. Se eu preciso de 2 scoops de 3 gramas para ter 3 gramas. Algo de errado O não que está tá certo. acontecendo aqui? Aí você descobre que o resto é carboidrato. Aí você, poxa, que coisa. Um negócio que era só para ter creatina. Pura fica no fundinho ali, né? Aquela que vai decantando. Muito bom. Então temos aí uma resposta, né, de 2 importantes suplementos para quem quer e precisa, né? O whey para quem precisa de proteína, a creatina que pode potencializar ali a questão de força, né, do treino, de resistência para o treino, podendo inclusive aí ter indícios de melhora também cognitiva, Sendo que a né? creatina, quando vai ser usada, tem que ser usada todos os dias. Não até adianta quando não tipo, treina. tomo de vez em quando. Todos os dias, né? Agora o whey depende. Porque depende da sua dieta, da sua carga proteica. E o nutricionista montou aquele planejamento. Às vezes você não vai conseguir bater aquele planejamento com a alimentação em si. Ele vai deixar como opção o whey como um substituto de uma outra refeição. Né? Não Então, simplesmente tomar aleatoriamente. e o whey, assim. então, não é todo dia, né? Às vezes, né? Tem isso ainda, hein? Não é tão simples assim, né? Nunca é. É bater meta de macro, né? Se você não come tudo que você precisa, né, de proteína, por exemplo, aí faz sentido você usar o whey. Mas se você é uma pessoa que, tipo, é igual eu, tem problema com obesidade, você não precisa fazer o uso do whey, assim, diariamente. Eu raramente uso whey. Por quê? Porque eu não tenho problema para comer. O meu problema é, às vezes, o horário. Por exemplo, eu chego lá, eu termino um treino muito pesado, só que meia-noite e meia.
Aí, se eu for mandar uma janta depois desse horário, eu só vou dormir 2 horas da manhã. Então, aí o whey é uma ótima opção. Por quê? Porque eu consigo tomar o whey e dormir. A quantidade de proteína que você precisa. Uma outra situação que precisa, só para finalizar, às vezes do whey também, é quando, principalmente atleta, né, precisa de uma carga muito alta de proteína, vai ser meio impossível ele bater aquela meta proteica pela alimentação, porque por mais que ele consiga comer aquilo, porque ele vai extrapolar em gordura. Uhum. Então, aí é onde entra o whey como recurso também. Resumindo, tudo depende, Sim. tem que analisar cada caso, não é o acaso total, né? Precisa conversar com quem entende. Por isso que é bom conversar com vocês, né? Que vocês estão aqui embasados, né? Para falar aquilo que realmente tem estudo e tem evidência científica. Não é isso? Não é mesmo? Aliás, tem um episódio para trás aqui que a gente está falando sobre alguns desses mitos e tem uma galera do bem aí produzindo conteúdos, né? Deixar um salve aí pra galera do bem também. A Mari Krieger, né? A gente tem ela como uma das referências, né, dessa onda aí da galera do bem, e convidar, né, para que todo mundo busque dar uma refinada nessas pessoas que estão nas suas redes sociais, né, porque não é só clicar para ir seguindo e poluir, né, esse ambiente que faz parte do ambiente que a gente vive, né, com qualquer tipo de informação, né. O ambiente virtual importa. Importa muito. Coloca o Busco Balde para rodar aí sempre, né, com episódios semanais. Estamos aqui todas as segundas, quase todas. Tivemos uma segunda-feira aí que a gente não conseguiu lançar, né? Mas estamos aqui quase todas as segundas-feiras com episódios novos de Busco Balde falando sobre temas de saúde de uma maneira simples, fácil e confiável, né? Que é o principal. Se você curtiu esse episódio aí, conta pra gente o que você gostou mais. Ou se você não gostou, conta pra gente também o que você não gostou, de que coisa que você gostaria de ver aqui que você não viu, né? Deixa a gente... Ajuda a gente a ajudar, né? Essa é a ideia. Ajuda a gente a ajudar. Conta pra gente o que você achou do episódio. Encaminha pra alguém que tem dúvidas sobre aí whey, creatina ou qualquer outro tipo de nutriente, suplemento, enfim. Que vai que você ajuda alguém, né, numa dessas, não te custa nada e pode ser útil para mais alguém. Então clica aqui no encaminhar, manda para essa pessoa para ela também conhecer um pouco mais sobre os dependes. E se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra gente, se inscreve aí e acompanha a gente semanalmente. Se você ouve ou assiste a gente pelo Spotify, também segue a gente no Spotify, deixa as estrelinhas que você acha que a gente merece, para que o algoritmo coloque esse episódio para mais pessoas assistir. E assim você vai ajudar mais pessoas também. Lembrando que se você ainda não segue a doutora Ana Laura Ferreira e Dr. Bruno Fujihara nas redes sociais, o arroba deles é doutora, DRA, Ana Laura Ferreira, tudo junto. E o Dr. Bruno Fujihara, DR Bruno Fujihara, Fujihara. E o arroba da Clínica Teico, que é a clínica deles, é arroba clinicamedica.franca. Tá tudo aqui na descrição, é só clicar que já vai direto pra lá, não é mesmo? É isso. A gente se vê no próximo? Isso. Sem dúvida. Então até o próximo episódio, Valeu. galera. Beijo!